Depois que o homem de ferro termina o relacionamento, não sente um pingo de saudade. Bom, turma, estou eu aqui de volta para gravar nossa última aula, tá bom? Dar as orientações a vocês. A gente vai falar sobre uma produção textual, no qual o roteiro está todo na página 31 do seu livro, tá certo? A gente vai finalizar agora os assuntos do capítulo 1, tá bom? Então, a gente vai seguir aqui na página 31, a tia vai mostrar a página do livro para vocês, para dar todas as informações do que nós vamos fazer e de que forma nós iremos fazer também, tá certo? Então, vamos lá para as páginas do livro e te organiza, vem comigo. Então, turminha, aqui está a nossa produção textual, tá? A gente vai fazer um relato de viagem, tá certo? E eu vou explicar para vocês como é para vocês montarem, planejarem, tá? Executar esse relato de viagem. Bom, a gente pode relatar um passeio que fez na sua própria cidade, tá? Se você não tiver saído daqui, que eu acho meio difícil, acho que todo mundo tem uma história para contar, você pode falar sobre um passeio aqui dentro mesmo. Mas a gente vai relatar uma viagem e para você fazer isso, você vai planejar primeiro com as questões a seguir, tá bom? A gente vai fazer algumas anotações para auxiliar no momento da sua produção. Então eu quero que você foque bem aqui nesses pontinhos vermelhos, tá? Quero que você foque nisso aqui. É isso aqui que eu preciso que você entenda. Que diz assim: qual foi a viagem ou passeio mais legal que você já fez? Você vai fazendo essas anotações aí, tá bom? Aí você vai dizer com quem você foi, qual o meio de transporte que você utilizou para viajar, como foi o trajeto. Durante o passeio você encontrou pessoas que chamaram sua atenção, tá? Você pode falar sobre isso. Você vai dizer quais foram os acontecimentos especiais desse passeio, tá bom? E depois que você tiver organizado esse roteiro, digamos assim, tá? Depois que você tiver planejado o relato da sua viagem, você vai colocar isso em prática. Então você vai produzir um relato, tá? Um programa de edição para seguir essas dicas aqui abaixo. Olha só. Você vai iniciar o seu relato apresentando onde e quando ocorreu o seu passeio. Depois você vai lembrar de manter a ordem dos acontecimentos, tá? Não pode contar uma coisa que aconteceu por último ou primeiro. Vamos ter cuidado com essa ordem dos acontecimentos. Depois você vai expressar o que sentiu em determinados momentos, como ansiedade, você ficou ansioso para chegar, você queria logo chegar ao seu destino, você estava alegre na chegada, como é que foi a sua chegada? Conte esse detalhe aí no seu relato, tá bom? Depois você vai detalhar os acontecimentos. Nesse texto, a descrição ela é muito importante para chamar a atenção dos leitores, né? Então você precisa prender o seu público no seu texto. E aí você vai empregar a primeira pessoa, tá? Com os verbos no passado para descrever os momentos que já aconteceram, ou seja, você contando a sua história, tá? Depois você vai utilizar uma linguagem mais informal e próxima ao leitor. Então a gente não precisa fazer aquela linguagem culta que a gente viu na última aula de português, tá? Você vai fazer uma linguagem informal, como se você estivesse contando essa história para um amigo. E você vai separar algumas fotografias desse passeio para ilustrar o seu relato, tá? Se você puder. Se você não puder, não tem problema, isso não é obrigatório. Eu sei que nem todo mundo tem impressora em casa, eu sei que está difícil de ir para a Cyber fazer pesquisa, porque nós estamos em tempos de pandemia, então eu jamais vou expor vocês ao risco, tá certo? Faz a fotografia se você puder, se você tiver como. Senão, não é necessário. E por fim, você vai criar um título dessa história, tá? Você vai ler o seu texto e você vai criar um título. Como você colocaria o seu título para essa história? Tá certo? Então, quando você terminar de escrever o seu relato, você vai avaliar o relato de viagem, tá? Você vai verificar se é necessário melhorar alguma coisa. Se você achar que sim, você pode melhorar esse seu relato de viagem. Você pode entregar para o professor, anotar sugestões, tá? Você vai, se quiser me mandar um esboço, tipo um resumo, posso ler para você. Eu posso dar dicas de mudança se você quiser, tá? Fazendo como se fosse uma revisão para você. E depois você pode finalizar o seu relato de viagem, tá certo? E por último, você vai ver essa verificação de desempenho que está aqui no final da página, tá? Tá vendo essas mãozinhas aqui? É isso, você vai fazer a sua própria avaliação, tá?
Consegui produzir o relato de viagem seguindo as características do gênero? Então você vai marcar aí o que você achou. Se você conseguiu, beleza, marca um xizinho nessa mãozinha que está fazendo o sinal de legal. Se não, essa mãozinha mais ou menos, ou se você não conseguiu, marque lá no mãozinha para baixo, que eu espero que não chegue a esse ponto, que eu sei que todo mundo tem capacidade de produzir o seu relato de viagem, sim, tá? Depois você vai ver. Segui as etapas de produção, planejei, escrevi, editei, revisei, reescrevi o texto, marque lá o que você achou, tá? Cada passo desse é muito importante a gente se autoavaliar, tá bom? Pra gente ter autonomia de achar se a gente tem capacidade ou não, tá bom? E como eu sei que todo mundo tem, eu tenho certeza que vão sair aí textos muito bons, tem alunos aí que escrevem muito bem, tá certo? Então é isso, terminou, manda pra tia, tô aguardando o clique, ok? Então é isso, amores, a aula finalizada, tá bom? Tenha um bom final de semana. Não esquece de mandar as atividades pra tia, tanto da de arte quanto a de português. Dê preferência à dança pra mim, por favor. Faça lá as 5 posições do balé que eu pedi, eu quero muito ver isso, tá certo? E façam também essa produção textual aqui de língua portuguesa. Fez o clique, mandou pra mim. Descansem, tá? Em casa, brinquem, dá pra se divertir em casa também, assista uma série, veja um filme, dança um pouquinho, coloca uma música, dá alegria ao teu ambiente, abre a tua casa, deixa arejar, deixa entrar esse ventinho de chuva, deixa entrar esse ar, tá bom? E é isso, meus amores. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe sua família, que você tenha saúde e boas notícias para esse final de semana, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, que o Senhor proteja cada um de vocês, tá certo? E a gente se vê segunda-feira, tá bom? Tchau, tchau, gente. Saudades.